Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e o pré-market acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. A semana começa com o mercado agitado, aí, com a notícia da OPEP, cortando em 1.160 barris aí a produção diária. Essa notícia já impactou os mercados aí e o preço do barril do petróleo dispara nessa manhã de segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Já começamos aí o segundo trimestre do ano voando. Vamos trazer também as informações aí sobre o arcabouço fiscal ainda, como é que o mercado está analisando disso nessa semana que marca a semana aí de indicadores do mercado de trabalho americano. A gente tem número importante aí para sair na sexta-feira, mas sexta-feira aqui vai ser feriado, mas não deixa de ter o payroll. Antes disso, a gente tem dados de emprego de outros nos Estados Unidos, a ADP, enfim, uma semana com alguns indicadores importantes e uma semana que com certeza vai ser movimentada, como sempre, no nosso mercado. Vamos dar bom dia aqui para quem chegou logo de cara aqui, para quem está acordando, vai se ajeitando, você em casa aí na sua, que está indo para o carro, você que está na sua trade station, toma o seu café, se ajeita, que a próxima hora a gente vai falar bastante de mercado financeiro aqui no pré-market. Vamos também fazer a abertura dos mercados de índice futuro e dólar futuro às 9 horas da manhã, com os nossos convidados de sempre. Vou dando um bom dia aqui para o Paulo Sérgio Alves, o primeiro bom dia do dia aqui, pintando e bordando, como sempre, aí, o momento jabá do dia. O Josimar Munareto, dando um bom dia também. Vamos aí, pessoal, vamos chegando aí, vamos se ajeitando, que eu vou tomando aqui a minha aguinha santa para os palmeirenses, amigos palmeirenses aí, né? Vamos lá. O Cassiano Teixeira dando bom dia para nós. Vamos chegar no mercado aqui, vamos se ajeitando, pessoal. Vamos lá, vamos falar o que está acontecendo aqui. Vamos ver como estão as bolsas agora nesse momento, nessa manhã. Como é que terminou a bolsa na Ásia. A Ásia fechou com uma queda um pouquinho, na verdade, mista, né? Coreia com uma queda de 0,18. A gente tem a China, que teve o PMI um pouco mais fraco. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do minério de ferro hoje também. Tem que ficar bastante atento nessas cotações correlacionadas. O Hang Seng na China com uma queda de 0,7%. O índice Nikkei do Japão com uma alta, de 0,52. A Itália opera nesse momento com uma alta de 0,39 e a Alemanha com uma queda de 0,08. As principais bolsas do mundo operam em queda. Nos Estados Unidos agora, a gente tem Dow Jones com uma alta de 0,42, mas o S&P, que mede as 500 empresas americanas ali, com uma queda de 0,01, e Nasdaq, as empresas de tecnologia, uma queda de 0,57%. Como é que vai ser o comportamento da nossa bolsa hoje? Nossa bolsa aí que na sexta-feira, olhando o quadro aqui atrás, foi bem negativo, né? A bolsa devolveu toda a alta do dia anterior, na quinta-feira, por conta do arcabouço, uma euforia, a bolsa subiu quase 2%, mas essa euforia foi devolvida na sexta-feira com uma queda da nossa bolsa. Olha, o petróleo agora nesse momento a alta é de 6,5%, né? A notícia que a OPEP cortando a produção de barril diário também, associando aí com o corte lá da Rússia e também o corte do ano passado em novembro aí, 3,5% de produção mundial aí, realmente impactando bastante. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos juros mundial com esse corte aí. O mercado avalia justamente esse pepino, né? Eu vou dar mais uma baixada aqui para pegar a cotação do Bitcoin, que opera com 28.256 dólares. O Bitcoin realmente vem subindo, se aproximando próximo aos 30 mil dólares. E detalhe, né? Ele está com uma queda de 0,36, né? 28.200, mas a gente ainda está em queda aí no dia de hoje, né? Deixa eu ver quem chegou dando bom dia para nós aqui. O William Tormina dando bom dia para nós. O Fernando Campos também. Olha o Cat Trader, meu parceiro Cat Trader, dando bom dia para nós aqui. E quem mais aqui? Silvia Costa dando bom dia, mostrando a manifestação política dela. Bem-vindo, Silvia. Não tem problema não, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Eu quero passar aqui, vamos dar uma olhada aqui agora, antes de a gente continuar na programação. Daqui a pouco abre
as cotações de dólar e índice. Quero ver a agenda da semana, né? Daqui a pouco o Boletim Focus também é que sai a tradicional 8h25, vou dar uma pesquisada, ver se mudou algum panorama do Banco Central referente à projeção de dólar, projeção de juros, Selic, inflação. Vamos ver como é que o Banco Central brasileiro acompanha essa questão. A gente tem aqui, vou passar o calendário, quais são os dias importantes da agenda importante da semana. Vou puxar aqui, jogo rápido. É muito botão aqui, viu? Cadê os palmeirenses aqui? Cadê os palmeirenses de plantão? Tá todo mundo quieto, né? Não tô vendo nenhum palmeirense manifestar aqui no chat. Todo mundo quietinho. Bom, a gente teve ontem o PMI na China, que saiu às 22h45. A projeção, a expectativa era de 51,7%. Veio em 50,0%. O 50% abaixo disso é a linha mediana, né? Então a gente teve o PMI aí vindo abaixo da expectativa, isso ontem à noite na China. A bolsa de lá não caiu, mas fechou muito próximo à estabilidade. Para hoje a gente tem PMI aqui no nosso Brasilzão, no Brasil, o índice importante, e PMI também lá nos Estados Unidos às 11 horas, horário de Brasília. Aí na terça-feira a gente já começa a ter alguns indicadores que aí é o da semana que marca o mercado de trabalho americano. E por que o mercado de trabalho americano é tão importante em relação à perspectiva do Banco Central, em relação à próxima decisão dos juros, né? Porque aquela velha história, resumindo de forma muito grosseira, o americano, quanto mais o poder de compra, mais dinheiro tem rodando no mercado, ou seja, mais os produtos acabam subindo. E como sempre, o Banco Central, a medida que ele tem, na verdade, o remédio que ele tem para conter a alta dos produtos é aumentando os juros. Então, isso realmente aí acaba sendo o foco principal, já que o mercado de trabalho americano fica no radar aí e esses indicadores vão sair ao longo da semana. Então a gente tem amanhã, na terça-feira, dia 4 de abril, dia 4 de abril já, cara, dia 4 de abril, deixa eu ver aqui, vamos puxar, ó, eu acabei tirando da tela aqui, mas a gente volta, tá? Agenda da semana. É muita coisa aqui. A gente tem isso aí, ó, deixa eu ver, na terça-feira amanhã, ofertas de empregos JOLTS que saem nos Estados Unidos, 11 horas, horário de Brasília, né? Um número importante aí, que é justamente aí esse mercado quadro, a fotografia do mercado de trabalho do americano. Isso na terça-feira, tá? Na quarta-feira eu vou passar esses indicadores que são relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Já na quarta-feira, a gente tem uma prévia do payroll, que é conhecida como ADP, né? ADP, esse número sai às 9h15, horário de Brasília, na quarta-feira. Ou seja, esse número vai sair enquanto a gente vai fazendo aqui o programa, a gente vai conhecer a ADP dos Estados Unidos, que é uma prévia do payroll, que sai na sexta-feira, né? Só que sexta-feira a gente tem um feriado aqui no Brasil. Sexta-feira é feriado em um monte de lugar aí, e a gente vai ter o payroll na sexta-feira e esse número vai ser equalizado. Ou seja, quinta-feira teremos um mercado tenso aí nessa expectativa desse payroll. Então, com essa agenda do dia, essa agenda da semana, o mercado aí começa bastante agitado aí nessa expectativa. E a notícia que paira hoje, essa notícia em relação da OPEP com o corte de juros. José Américo, tudo bom? Daqui a pouco estaremos juntos, hein, José Américo? O José Alberto dando bom dia para nós, José Alberto também de Almeida. Quem mais chegou aqui? Bom dia. Flamengo vai bem, obrigado. O Ricardo Mota. Mengão, hein? Mais uma vez. Até que enfim, Vitor Pereira ganhando um título. Ó, o Marcos Avurama tá falando aí, Palmeiras campeão. É isso aí. Tô duvido. Deixa eu tomar até minha água santa aqui, ó. Em homenagem ao Marcos. Tomando minha aguinha santa aqui, Palmeiras campeão. Vamos lá, vamos que vamos. Estamos torcendo contra. Vamos aqui, é isso aí. Tiago Rodrigues também dando um bom dia. Silvia Costa, bom dia mais uma vez. A Mari Dantas, diretamente de Itajaí, Santa Catarina, cidade do Porto. O Francisco Vieira também dando bom dia para nós. Vamos lá, quem mais aqui também? Fernando Andrade dando bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. Obrigado. Ótima semana para todos. Denis William também chegou aqui e dando bom dia. E o Renan
Chano, bom dia para nós aqui, falando que o Grêmio é campeão, cada um aí na sua cidade, hein? Olha os gauchão aí, Grêmio é campeão. Vamos torcer para que não, mas tudo bem. É que a gente torce para time pequeno, né? Grande mesmo só o Corinthians. Mas vamos fazer o seguinte, vou dar um bom dia só pro Beta Digital no Momento Jabá e vamos voltar a falar de mercado financeiro. Eu vou estimar o seguinte, olha, eu não conheço nada de mercado, chega, eu aqui só sou um instrumento para passar informação. Vamos trazer quem conhece aqui. Alex André com a gente. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Marco, prazer falar contigo. E aí, vamos começar a semana agitada, o mercado de trabalho americano no radar, a OPEP cortando a produção do barril de petróleo, e o que a gente pode esperar para essa semana, hein? Acho que essa semana vai ser uma semana muito decisiva em relação, né, ao mercado de trabalho americano. Uma pena que o mercado vai estar fechado na sexta-feira quando os dados do petróleo foram divulgados, mas os dados aí do petróleo é muito nítido, né, que a Organização Produção Exportadora de Petróleo, a OPEP, não está satisfeito com o preço de petróleo atual, né? Os especialistas, né, analistas já dizem aí que esse corte está falando em torno de 2% da produção mundial, pode chegar aí num impacto de preço até $95 o Brent, tá? Então, o Brent subindo mais de 6% hoje, pressionando, claro que o que todo mundo comenta hoje, né, o Marco, é as Juniors Oil, né, as empresas aqui no Brasil, né, tirando o Petrobras, né? Por que a gente fala tirando a Petrobras, né? Porque a Petrobras ela tem muito impacto político no preço, né? Além do propriamente a commodity, né? E o que fica de outro lado de preocupação, além da oportunidade do equity, fica a preocupação da inflação no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, o quão disso a Petrobras vai demorar para repassar um aumento no preço da gasolina, caso realmente esse aumento, né, do barril, né, essa cotação realmente continue, né, por mais tempo, isso pressione, né, a paridade internacional de preços dos derivados. Então, isso que o mercado fica de olho se realmente vai ser repassado e quando vai ser repassado para o consumidor aqui no Brasil, Marco. Mas a gente não esperava, na verdade ninguém esperava esse corte da OPEP, né? Foi ontem à noite e já teve corte anterior. Cortou, se eu não me engano agora, a memória, em dezembro do ano passado, ele cortou em 2 milhões de barris dia e também teve o corte da Rússia, né? É muito menos petróleo aí no mercado diariamente aí. A partir de maio vai começar esses cortes, né? Exato, mas o mercado já precifica, né, no curto prazo e isso deve ser muito positivo para as empresas do setor, isso é óbvio. Mas o que fica aí de alerta, como eu falei mais uma vez, né? Um mundo que está convivendo com juros mais altos, uma pressão inflacionária ainda maior, né? Não é tão bom assim, né? Então, é uma notícia positiva para quem investe em ações de petróleo, mas tirando isso, não é uma notícia positiva falando do aspecto inflacionário. Agora, para o dia de hoje aqui, que daqui a pouco vai abrir o mercado futuro, pergunta de $1 milhão, né? E você que está no chat, você que é o telespectador da BMC, que conhece mercado financeiro aqui, tem um monte de gente que fala de mercado aqui e fala coisa interessante, coisa séria aqui, coisa certa. O que vai fazer preço no índice hoje? Será que a Petro sobe e segura o índice ou o impacto do corte cai a bolsa? Sobe ou cai? Eu sou otimista, eu tenho que acreditar que a bolsa vai subir hoje, né? Mas olhando de forma geral, né, acho que é uma decisão um pouco ambígua, né, porque a gente observa essa questão do aspecto inflacionário, ok, mas por outro lado a gente teve uma repercussão muito negativa do arcabouço na sexta-feira, né, a primeira leitura que nós tivemos aí na apresentação do arcabouço na semana passada, que foi um arcabouço ali mediano, né, e depois o mercado começando a fazer conta, entendendo que o governo vai ter que aumentar ainda mais, né, os impostos para manter esse nível de arrecadação, né, inclusive que o arcabouço está focado, né, na arrecadação e não no gasto. Então isso foi uma principal fala aí dos economistas e sexta-feira devolveu todos os ganhos que teve na sessão anterior. Então vamos ver se realmente isso vai continuar, essa pressão negativa nessa semana, uma semana mais curta, né, lembrando sexta-feira santa nessa sexta-feira. Né? Eu falar nisso, Guga, você já comprou o nosso ovo de Páscoa aí, Guga? Acabou de chegar agora aí, já chegou com o ovo de Páscoa na mão aí para entregar pra gente? Pô, ainda não chegou a Páscoa, cara. A gente recém terminou o domingo de Ramos. Pô. Não tá ainda na hora da Páscoa, não. Calma. Já quero, já. Tá muito ansioso pelos papinhos do coelhinho, cara. Comer chocolate e engordar um pouquinho. Marcos Fenerich, dando um bom dia para nós. Bom dia, pessoal. Guga, tava falando aqui agora com o Alex desse corte aí da produção da OPEP em 1.160.000 barris por dia aí. Barris, né? Barris por dia. Barris é foda, meu. Desculpa, falei palavra. Opa, escapou. É o final de semana chegando, calma, segura a emoção. Guga, cartão amarelo. Recebi cartão amarelo, já tomei o primeiro amarelo aí da semana. E como é que o mercado amanhece hoje aí? Mercado atento, hein, já que as bolsas americanas pipocam nessa manhã de segunda-feira. Obrigado.
Pois é, os futuros estão negativos, né? A Nasdaq caindo 0,77, a S&P caindo 0,18 e o Dow Jones subindo 0,14 nesse momento. Tá? Quando a gente olha lá para fora, a bolsa na Europa, né, a gente está vendo ali um mercado com um tom, de certa forma, positivo. Né? Acho que o mercado ele tende a amanhecer continuando, né, ou terminando o que vinha fazendo na sexta-feira passada. Acho que a gente viu aí uma sexta-feira de correções. A gente abre, né, na sexta-feira com o nosso Ibovespa com uma leve alta, não conseguindo superar as máximas de quinta, e passa o dia numa correção, né, corrigindo aí depois de 5 pregões de alta bem fortes, bem expressivo, né, e é engraçado que o pessoal fala, né, que a culpa da queda da sexta-feira foi o arcabouço fiscal. A culpa da alta de quinta-feira foi o arcabouço fiscal, a culpa da queda de sexta-feira foi o arcabouço fiscal, caindo naquela nossa, né, na nossa narrativa de que ninguém tinha entendido nada, e a minha percepção é de que, na verdade, a alta não vem por causa de questões, né, políticas internas, mas muito mais por outras questões maiores. Acho que tem aí toda uma leitura de ciclo, tem toda uma leitura de momento. Obviamente, né, que nós estamos aí 3 anos com o mercado passando por uma correção, né, o que faz com que as pessoas elas aceitem melhor as notícias negativas do que conseguir enxergar as notícias positivas, mas é muito importante a gente olhar os movimentos e os ciclos, né, e acreditando que cada mercado hoje, né, consegue ganhar uma vida própria, né, mais forte, mais independente. Muita gente fala comigo e fala, poxa, Guga, mas quando tu começa a olhar esse ciclo, quem sabe, positivo, tu não fica com receio lá de fora, que tá com uma cara que pode vir uma correção mais forte, né, olhando para os Estados Unidos, tu não fica com receio em relação a isso? Né, óbvio que fico, mas tem que pensar o seguinte, olha, tem que acreditar que a gente está na era, né, da informação. Se a gente for olhar para 10 anos atrás, a gente tinha escassez de informação, escassez de dados, né, e hoje a gente tem abundância de dados, abundância de informação, o que faz com que tenha uma mudança de comportamento. Tá? A gente tem que entender isso. Pô, existe uma mudança de comportamento, por quê? Porque é um mundo novo. Né? Um mundo onde a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, faz parte, está na mão de todo mundo. Né? Hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à informação, basta, né, ter a capacidade de discernir. Né? Então não adianta também só informação por informação. A pessoa que tem que tomar decisões, né, o investidor, ele precisa ter a capacidade de discernir. Não adianta só repetir o que os outros estão falando. Né? Não, tem que ter uma capacidade de discernir e aí tomar uma boa decisão. Maravilha, maravilha, Guga. O Guga, a gente tem uma semana também um pouquinho, uma semana mais curta, né? Sexta-feira a gente tem feriado aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo também, mas tem um número importante aí para sair o payroll na sexta-feira. Porém, antes do payroll, vai sair algumas informações aí também no quadro de trabalho lá dos Estados Unidos, que é o emprego JOLTS amanhã, na terça-feira, sai 11 horas da manhã, e a ADP, que é a prévia do payroll aí. A gente pode olhar ou perceber também essa noção que o mercado começa a olhar esses indicadores, já olhando, já mirando qual será, ou numa projeção de qual será a ação dos juros lá nos Estados Unidos, que o Banco Central dos Estados Unidos possa vir aí realmente, caso continue pressionando a inflação, continuar aumentando os juros, já que aconteceu tudo aquilo que antecedeu a última reunião, que era a crise dos bancos, e aí acabou vindo ponto 0,25. Então o mercado começa a se preparar já para a próxima decisão lá dos Estados Unidos? O Alex pode me ajudar nessa, né? Mas na minha leitura, o certo não era 0,25 lá nos Estados Unidos, né? O certo era vir mais, de certa forma, mais forte, né? Vir 0,25 em função do que aconteceu nas 2 semanas que antecederam o FED. Parece que aquilo ali foi cirúrgico, né? Pô, quebra um banquinho aí para que a gente possa aliviar aqui, né? Vamos fazer uma troca de favores, né? Porque no final, ninguém mais está falando sobre a questão dos bancos, né? Me corrija aí, Alex, André. Né? Ninguém está falando mais sobre essa questão dos bancos. Foi ali, né? Muito, né? Foi ali naquele momento. Então, pô, eu acho que os indicadores são sim muito importantes, não é que voltam a ser importantes, são muito importantes, né? Mas a gente tem que ficar com aquela cabeça de que, pô, o certo na reunião passada seria 0,5, tá?
Então tem que olhar para isso. E existe uma força, parece, que quer que o mundo entre no movimento inflacionário mais forte, né? Quando tu olha lá algumas colocações que se tinham aí no Twitter, tinha gente que falava que queria até corte de 0,5% lá no juros dos Estados Unidos. Então é um cabo de guerra, né? É muito ruído, né? Muito ruído mesmo. E de certa forma a economia norte-americana está passando por um desafio que eles não estão acostumados a enfrentar. E a gente costuma errar, né? Existe até um dos vieses bastante estudados em economia comportamental, que é o viés do excesso de confiança. Acaba que muitas vezes a gente confia demais que as coisas possam ser ajustadas num determinado tempo, né? Porque tempo importa pra caramba. Então, se as coisas não são ajustadas num determinado tempo que se estava esperando, entra-se, né, numa frustração, entra-se assim, num sinal de alerta, e aí todo mundo fica mais nervoso. Então, os indicadores serão sim muito importantes ao longo desta semana, tá? E eu tô assim, de novo, né? Em questão de horizonte, de tempo, eu começo a ficar mais otimista. O mercado pode vir a cair, a referência desses últimos, daqueles 5 pregões de alta, né? Nesses últimos 6 pregões, a gente teve 5 pregões de alta. Essa referência dessa amplitude que o mercado pegou, né, ela vai ficar marcada no mercado. Pode ser que o mercado ele perca esses níveis de preço e vá para um patamar mais abaixo? Pode ser que sim, mas eu não acredito que a gente vai ficar muito tempo em patamares mais baixos, né, caso venha a acontecer, né, no nosso Ibovespa. E se porventura vier a acontecer, a minha leitura é de que vai mudar completamente, né, os participantes, os players, né, mas a próxima tendência que a gente tem que estar procurando é uma tendência de baixa. Muita gente vai ficar frustrada por não ter tomado posição e vai, né, por estar, né, querendo ou não, posicionado aí em juros por muito mais tempo. Então tem que ficar atento, né? E inclusive acredito que se o mundo perder a mão, né, e entrar uma onda inflacionária mais intensa, mais forte, os ativos também, né, eles tendem também em algum momento começar a se valorizar e se valorizar bem, principalmente ativos atrelados a commodity. Né? Então passo a bola aí para o Alex, né, que entende muito mais do que eu sobre questões de fundamentos, sou muito mais de market timing, momento, tomar risco, o que fazer, né? Mas quando você quer entender, né, mais profundamente de fundamentos, a gente tem que escutar os especialistas. Eu tô sentindo você acelerado hoje, cara. Você tá animado, você tá agitado, você tá tomando Vivance, cara? O que foi que você tá aí? Você tá toda... Treinou de manhã? Você tá segunda-feira... Tomei muito Red Bull, inventaram de me colocar num torneio aqui no final de semana, tomei energético demais, aí mais Dorflex, Tandrilax e tudo mais. Então acordei com o efeito rebote duplo. Acordei sem dor, mas muito elétrico. Então, cara, nem chega perto hoje. Viu, que eu cheguei segunda-feira, geralmente o pessoal acorda meio com sono, sonolento, você tá num pique total aí. Falei, o Guga tá tomando Vivance aí, passou no médico aí, tá fazendo o tratamento. Alex, momento de... pode falar, Guga. Não é isso, então? Não, é exercício físico demais no final de semana, esse que foi o ponto. Atleta, com uma dose extra cavalar de Dorflex. Pô, Alex, eu não tô com essa disposição não, viu? Eu, final de semana aí, eu sempre tô parecendo um gado de armazém, cara. Você me dá um canto para dormir, eu durmo. Ô, Alex, chance aí de dar uma olhadinha para adquirir alguns ativos aí nesse movimento todo de loucura, de decisão de OPEP, de banco, de arcabouço, enfim, nesse imbróglio todo que está acontecendo no mercado, aí, como sempre, né? Eu acho que olhando o curto prazo, a gente pode ter até um argumento um pouco mais factível de alta da Bolsa em relação a essa questão da OPEP, impulsionando aí principalmente Brasil e outros emergentes. Brasil tem uma grande dependência de commodities, mas olhando uma visão estrutural, eu teria uma visão ali parecida do Guga, né? Uma visão um pouco mais long juros, né, e short bolsa, né? Acho que é muito difícil a gente ter um argumento de curto prazo de bolsa 110, 115 ou até, sendo mais otimista, 120 mil pontos. Tá? Claro que ao longo do ano a gente tem que entender quanto de fato disso vai ser ancorado às expectativas para o mercado jogar isso para baixo, né, eu digo inflação e consequentemente os juros à frente. Mas a leitura de hoje não é essa, né? A leitura de hoje é um cenário muito desafiador para a Bolsa. A gente teve não só a questão do arcabouço, que ainda precisa ser passado, né, dentro do Congresso, também tem a questão muito delicada no cenário inflacionário no mundo inteiro, que a gente sabe, como o Guga falou muito bem, né, o mundo não está acostumado a viver com uma inflação
tão alta por mais tempo. Então, tudo isso gera ali argumentos que os fundamentos das companhias, mesmo que estejam descontados, né, o valor justo, né, ou seja, fica cada vez menor porque a gente implica, né, um desconto de uma taxa de juros mais alta no valor presente dos ativos, né? Então isso prejudica muito a reprecificação dos ativos, que vai depender muito do macro, né, que é basicamente o cenário de juros, e isso a gente não tem ainda, né? A gente não tem esse holofote mais de curto prazo para as ações. Então acho que continua sendo aí o principal catalisador para quem investe em renda fixa, né, para quem tem esse tipo de produtos. Em renda variável fica muito nessa questão de curto prazo, né? Notícias positivas de petróleo, mas a gente sabe que não temos uma visão estrutural, como nós tivemos ali lá atrás. O Guga lembra muito bem quando teve o investment grade no Brasil, né, que a bolsa andou muito forte, enfim, e outros cenários ali, né, que a gente chama de bull market, né, uma leitura, né, uma conjuntura positiva para a bolsa por muito tempo, né? Isso a gente não tem argumento, né? Acho que a gente tem muito mais argumento para ser um pouco mais cauteloso, defensivo, do que ser mais positivo para a bolsa. Bom, então é isso aí, olha, Guga, eu vou dar aquele break tradicional que vai começar a abrir os futuros aqui e a gente volta em 2 minutinhos. Guga, quero agradecer demais a participação por hoje. Vai dar uma relaxada agora, meu, dá uma academia para baixar essa adrenalina aí, cara, que esse mercado é perigoso chegar com esse apetite todo, viu? Dá até medo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Obrigado, Guga. Guga Almeida, mais uma vez com a gente aqui, como todo dia. O tempinho de um stopinho, 2 minutinhos, a gente já volta com muito mais pré-market. Não saia daí. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do pré-market nessa manhã de 3 de abril, é isso aí, 3 de abril de 2023, segunda-feira, dia em que as bolsas estão operando de forma mista, com a notícia essa noite da OPEP cortando a produção mundial em 1.160 milhões de barris por dia. Isso impactou aí, o preço do petróleo dispara nessa manhã de segunda-feira e eu aqui tomando a minha água santa mais uma vez aqui, né? Vamos, Água Santa. Final de semana que vem teremos um novo time campeão paulista. É assim que a gente espera. Vamos lá, vamos chegar aqui, se ajeita. Você que acabou de chegar agora aqui, a gente, né? Está falando, passando as informações do mercado e abriu os mercados futuros. Aqui é Brasil, gente. Aqui é Brasil. Bolsa forte, a bolsa sobe 0,53% nesse momento. Nosso índice futuro, uma alta de 0,53, cotado a 102.430 pontos, 400 pontos, 39, está oscilando, está na média de 102.430 pontos. E o dólar, hein? O dólar continua caindo mais, hein? Olha o dólar, 5,0,74, na verdade, né? 5,07 centavos, digamos assim, o dólar futuro
que começou o mês inteiro. Tem um mês todo agora aí que o dólar vence mês a mês, né? Então a gente tem um mês todo aí do dólar aí. Vamos, será que esse mês ele fura os R$5? Ó, tá a 75 pontos de R$5, hein? É hoje, não é? Não sei, eu não sei. Quem sabe é o Alex André. Alex, dólar aí vai furar os R$5 ou não? Não sei. É, garoto. É difícil saber, né? Mas o que a gente tem de conjuntura aí, principalmente o Fox estava dando quanto mesmo? Eu não peguei aqui, eu tô puxando aqui ainda, não vi aqui ainda. Vou pegar aqui na... Pega você. Da BMC aqui. Ah, boa. BMC postou já. Já postou? Já, opa. Como é que tá? Fala pra gente, por favor, aí o Boletim Fox aí, que deu de dólar e de Selic. Dólar 5,25. Não mudou? Não mudou. Não mudou. Selic também não mudou, 12,75. Não mudou? IPCA pra cima, hein? IPCA um pouquinho. 5,96. Subindo de novo. Então, segundo o Boletim Fox aí, que sai toda segunda-feira de manhã, a alta só foi no IPCA. Só do IPCA. E quando a gente pega para 2024, IPCA se mantém inalterado, 4,13, PIB subindo para 1,48, falando 2024 já. Dólar 5,30 e Selic 10% em então, 2024. Para esse ano, no curto, digamos assim, curto prazo, né, mantendo o dólar, mantendo a Selic e aumentando o IPCA. O Boletim Fox, que sai toda tradicionalíssima segunda-feira a partir das 8h. Tem um ótimo nível de assertividade. É, isso aí, que diga-se de passagem. Ó, vou chamar o nosso convidado aqui de segunda-feira, Eduardo Garuffi. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela participação. Bom dia, Marco, tudo bem? Só tivemos uma pausa aí no grande Alviverde, aí, inclusive iluminação de fundo aqui, já comemorando aí essa pausa que a gente deu aí. Na descansada, né, o Marco? Não dá pra ganhar tudo, né? Não dá. A aguinha santa aqui que a gente tá tomando, viu? A corintiano tá numa alegria danada hoje aqui. Os caras torcendo aí, mas vamos lá. Não sei se dá, né? Não sei se dá. Palmeiras realmente tem sido um time bastante difícil de ser batido nos últimos anos, mas é isso aí. Ô, Edu, segunda-feira, mercado começando aí com a notícia da OPEP e teremos aí decisão não, né? Dados nos Estados Unidos lá de mercado de trabalho. Enfim, o que a gente pode esperar dessa semana, hein? Como sempre, uma semana volátil. E o mercado fechou um trimestre positivo, 5,5%, o S&P. Então, a gente vem de um ano positivo, sendo que as techs vem liderando, né, essa recuperação. Nasdaq teve uma recuperação no ano impressionante. A gente tem um sentimento lá fora, nos Estados Unidos, misto agora. Eles sempre buscam comparar com situações parecidas no passado, e o mercado agora está um pouco neutro em relação a entender, a prever de fato a curva de juros, né? Alguns já imaginam uma curva já começando a cair, eles começando a imaginar, supor um fundo. Eu também torço para que o S&P já tenha feito o fundo e que já tenha capitulado e a gente não tenha percebido, né? Afinal de contas, a gente está veio 2022 inteiro numa queda forte do S&P e uma queda dura, né? Muitas vezes, para quem é trader, né? Diferente do investidor, que muitas vezes vai pegando as oportunidades e montando uma carteira, comprando empresas, acumulando ativos. Para quem é trader e busca posições mais de curto, médio prazo, o tipo do mercado que o mercado americano veio no ano passado é mais difícil, porque é um mercado que puxa recuperações por algumas semanas e depois, de maneira subsequente, cai forte. Veio fazendo isso, um movimento de canal, né? Sobe um tanto, desce um tanto, sobe um tanto, desce um tanto. É muito mais difícil, Marcos, do que a gente gerenciar um crash. Para quem viveu a pandemia, para quem viveu a situação do coronavírus, as grandes quedas que o mercado teve são profundas, mas são rápidas. Geralmente tem mais facilidade de recuperar em V do que um mercado com características de mercado de baixa, de bear market, como veio o mercado americano, que é um bear market, obviamente, demoraram para assumir isso, mas eu estou, de maneira conservadora, mente otimista que o mercado tente fazer uma recuperação para cima, os padrões, os gráficos bem dando esse cheiro, e é o que eu estou acompanhando agora. O petróleo, essa notícia da OPEP aí, Marco, é interessante, porque o petróleo foi um dos catalisadores de várias questões inflacionárias, né? E agora pelo menos o petróleo aqui, o crude oil 80 e 60, né, uma bela alta. Vamos ver o que vai
acontecer com o resto do mercado com essa recuperação aí. Laerte de Marco dando um bom dia para nós, o Peter Santana também chegando aqui, o Márcio Mota dando um bom dia para todos para que está nos assistindo nesse momento. Ô Alex, vou falar um pouquinho aqui, a gente falou do petróleo, né? Seria bater um pouquinho mais a tecla aí dos indicadores que vão sair nessa semana, do payroll que vai sair na sexta-feira, mas vai ser feriado no Brasil, a gente pretende estar com o bacalhau na mesa, né? Se bem que o bacalhau deve estar mais barato que picanha, não que carne, no modo geral, né? Mas o Brasil registrou quanto tempo, aquela notícia que foi bem repercutida aí, quanto tempo que o brasileiro não come menos carne, né? Que saiu uma notícia aí recentemente, nem lembro o período que foi, não sei se... Saiu uma matéria aí que o brasileiro está comendo menos carne nos últimos meses aí, enfim. Por que será, hein? Por que será? Será que a picanha não está barata? O preço da arroba do boi, meu. Por causa tá com mais fácil comprar mais barato comprar camarão do que comprar carne. Bom, então, mas sexta-feira não pode comer carne, sexta-feira santa, mesmo. Pelo menos dependendo da religião do cara, não pode comer carne, vai ter que ser no ovo mesmo. Aquele tradicional omelete de sexta-feira vai ser top. O omeletão da minha mãe, omeletão muito bom. O Eric Aranha também, Fernanda Marteleto, dando o bom dia para nós aqui. Bom dia, Fernanda. Então, queria falar com você, Alex, justamente esse ponto aí de sexta-feira, né, do payroll. Pelos indicadores anteriores, os números que saíram anteriores, a gente pode imaginar um quadro de mercado de trabalho americano mais forte, dando ainda mais uma pressionada na inflação por lá? Acredito que sim, né? Isso não vai mudar no curto prazo. Eu digo, um cenário de pleno emprego, né? Desemprego muito baixo, abaixo de 4%, de um mês para o outro. Isso até pode mostrar algum nível de aceleração ali de curto prazo, mas a leitura estrutural nos Estados Unidos está bem clara, né? Emprego ainda muito forte, né? Pressões dos salários, mesmo que tenha diminuído, você ter pego ali o último payroll, mas a gente sabe que a leitura geral nos Estados Unidos, o mercado está bem apertado, né? Isso não vai mudar. Isso deve mudar se for nessa direção, mas no médio prazo, né? Mas isso vai depender muito da capacidade de aumento de juros do Fed, né? Ainda para frente, para apertar as condições macroeconômicas. Então, a leitura de curto prazo segue aí, achei um consenso aí de criação de vagas de emprego aí que deve trazer aí um cenário, né, para o mercado de trabalho ainda mais apertado, Marco. Olha só, hein? Bolsa dando uma quedinha um pouquinho menor agora, trabalhando no patamar de 102.200. O dólar tá quanto aí? O dólar caiu mais um pouco. A bolsa estava com 0,53, está com 0,53 de alta, está com 0,38. E o dólar cai mais um pouquinho. O dólar agora cai 0,45%, cotado a 5,064,5. O dólar aí alcançando as mínimas ali. Garuf, tem algum ponto ali de parada nesse dólar aí? Algum triplo bloqueio cubano aí para dar uma segurada nessa queda aí? Olha, é interessante, você estava falando, estava olhando para ele e ele está no ponto. E que ponto é esse? Né? Eu já tinha até comentado aqui com vocês. Ele tem um ponto que é a média de 200 semanas. Tá? A média de 200 semanas, a média aritmética é muito usada pelo mercado todo, 200 dias geralmente é o padrão. A de 200 semanas, o dólar incrivelmente trabalha nela como fundo há muitos anos. Eu estou falando de 2017, ele ter sentido fundo nas 200 semanas, ele sentiu fundo duas vezes, uma vez em abril do ano passado, outra vez em maio também, quando ele fez fundos 465, 468, e agora ele está direitinho nela, 5068, é essa média das 200 semanas. Quebrando ela para quem é grafista como eu, é uma quebra de um ponto importante que vem historicamente sendo respeitado. Tá? E esse fundo, Marco, tem um ponto que é importante, que eu olho um dado médio dos últimos 3 anos, que a gente chama de pivô, né? E esse é um ponto que eu gosto bastante, que também está no mesmo preço, é o fundo que o dólar está fazendo, aliás, desde agosto, né? Essa região de 5,05, 5,06, então eu esperaria, tá? Para quem está apostando no dólar para baixo, eu esperaria um pouco mais de confirmação, porque aí nos últimos meses foi um ponto baixo, ou seja, foi um ponto comprador e não um ponto vendedor, Marco. Então não estou apostando para lugar nenhum, estou só de olho. Dólar é algo difícil, moeda é algo sempre difícil de você fazer uma previsão de longo prazo, mas se a gente olhar a ação do preço nos últimos meses, aí é um ponto baixo, a gente tem que ficar de olho aí com cautela. Se der uma olhada aqui, ó, coloquei na tela aqui agora, se eu colocar no diário,
Teve um dia que ele foi abaixo de R$5 aqui, foi em fevereiro, se eu não me engano agora aqui a data. É isso aí, foi em fevereiro. Naquele dia ali, até estava comprado esse dia. Chorei, fui dormir chorando. E aí depois ele voltando aí para os níveis aí. Os níveis que ele está ali, tem uma avenida pela frente aí. Deixa eu ver, quem que perguntou foi a Silvia Costa aqui, eu vou passar para o Alex. Manda aí. Ela falou o seguinte, ela falou, cara, não é possível, ela está inconformada. Não é possível os juros serem a única ferramenta para a redução da inflação lá nos Estados Unidos. No mundo inteiro. Os caras têm que pensar fora da caixa. O que faz, cara? O que faz? Não é possível. No mundo inteiro é assim que funciona, até porque o juros é o custo do dinheiro, né? Então, se a gente tiver aí um juros muito baixo, né, o custo do dinheiro vai ser consequentemente mais baixo, vai impulsionar o consumo mais alto, né, aumento de preço, né, no final do dia. Então, é somente com juros mais altos que a gente vai ter ali uma equalização ali da inflação e das condições macroeconômicas, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e a gente sabe muito bem que quando o Banco Central não segue essa cartilha, ou por ter uma decisão errada, como a gente viu na Europa, como o Lagarde segurou muito, né, e depois teve um preço a pagar, ou até mesmo quando não temos um Banco Central independente, que foi o caso da Turquia, né, que não tem um Banco Central independente, onde o Erdogan, o presidente turco, mexe nas taxas de juros, né, então a gente teve ali uma pressão inflacionária muito grande e o Erdogan cortando juros, fazendo um movimento ao contrário que todo mundo está fazendo. Olha o que aconteceu por lá, a inflação também, né, sendo muito forte. Então isso traz toda a conjuntura que realmente nós precisamos, né, tomar uma decisão de subir ainda mais os juros, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, provavelmente se a gente não ter uma leitura fiscal, né, que essa curva começa já a embicar para baixo daqui para frente, eu acho que a taxa de juros, se não ficar mais alta ainda, ela deve permanecer nesse nível alto de 3,75 por mais tempo que o mercado esperava. E lembrando, né, essa discussão que deve ter um corte de juros ao longo desse ano fica cada vez mais escasso, né? Isso já era discussão desde o ano passado, né, que era unânime ter um corte de juros esse ano, e agora fica cada vez mais difícil achar argumentos, né, Marco? Difícil a tarefa, viu? Difícil a tarefa do Roberto Campos Neto aí de ter que baixar os juros na situação que a gente está vivendo aí, lá fora principalmente, né? Com essa... o Brasil não é que importou uma crise, né? A crise chegou, né? Lá de fora, e o momento que a gente vive não é o momento ainda de estruturação ainda da nova equipe econômica, dessa parte, desse novo processo fiscal. Então, assim, difícil. Não dá para realmente opinar, é fácil, né? Agora executar lá é um pouco complicado, né? Mas sabe que a ferramenta que o Banco Central, que o mundo tem, é realmente em relação para combater a inflação, é aumento dos juros. Garuf, semana passada se acompanhou, a gente falou na segunda-feira, teve a semana inteira, e a surpresa do anúncio do arcabouço fiscal, que estava no radar, mas ainda não era concretizado, e aí na segunda, quinta-feira, teve o anúncio aí do arcabouço fiscal. Como é que foi a semana para você operacionalmente? Se esperava essa decisão e você continua imaginando que essa semana ainda essa notícia deve impactar o mercado local? Esperava muito pior, né, Marco? Muito interessante, viu? Aqui em casa, nas minhas despesas pessoais, eu transformei o restaurante e o parque de diversão em investimento. Eu agora faço para investir na minha sanidade e eu passei agora a não ter despesas fora daquilo que são puros investimentos aqui em casa, né? Muito, muito legal a gente ir dando nome diferente para as coisas, mas, assim, aumenta-se as despesas, se a receita aumenta, se a receita não aumenta do mesmo jeito, mas aumenta um pouco diferente. Aqui em casa não funciona, tá? Eu acho que na casa de todo mundo também não funciona. Vai ter que tomar cuidado, a gente vai ter que ficar muito cauteloso, né? O pessoal, hoje a mídia fala muito, né, que a Faria Lima é a favor dos juros altos e todo o resto do país é a favor de juros baixos. Não, eu também quero juros mais baixos, eu também quero poder eu também sou empresário, né? Todo mundo que tem negócios e tudo mais quer financiar os negócios, a gente quer financiar a nossa vida com juros mais baixos, né? Ninguém na Faria Lima fica feliz com juro alto, assim, porque a gente também paga, a gente também é pagador. Então, não tá brincadeira. O índice na sexta-feira, o Ibov, você viu, né, Marco? Fez um movimento forte aí precificando isso. E é o remédio amargo que a gente vai tomando e ainda
ainda estou feliz que a gente ainda tem um Banco Central independente. A gente tem um desemprego que tem que ficar de olho, sim, mas a inflação aqui, o jeito de controlar as coisas no Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos. A gente não pode simplesmente achar que é igual lá, porque não é, a gente nunca foi e por um tempo não vai ser, né? Ô Alex, tá puxando aqui, deixa eu perguntar a informação aqui que perguntaram aqui. O Márcio Mota, é Marco, ele colocou Marcos, mas tudo bem, deve ter colocado dedinho, mas não é Marco, tira o S, mas beleza. Marco e Alex, pode falar a possibilidade de quebra de bancos no Brasil em breve? Acho que precipitado, muito precipitado, né, falar em quebra de banco. Acho que exagerou, É apocalipse, né? Esse apocalipse não vai acontecer, não. Você acha que essa possibilidade existe? Não, acontecer com instituições pequenininhas, sim, mas nos grandes bancos, não. Pelo menos agora, não. Não estou dizendo que é imune, não é inquebrável, mas olhando o Basileia, olhando os indicadores que nós temos, né, de resultados aí, de números, não tem nada perto disso, não. Você acha que, aproveitar perguntando para você, depois eu queria que o Garof respondesse essa pergunta aí. Porque, desculpa, Marco, até porque a régua aqui no Brasil, a regulamentação dos bancos é muito maior até mesmo que os Estados Unidos. Aqui a gente tem um sistema financeiro muito mais robusto do que o sistema americano, tá? Então, aqui é muito mais centralizado, lá é muito mais pulverizado, né? Então, acho que tem várias características, não sei se que o Garof tem para incrementar aqui. Menos alavancado também, né? Também, menos alavancado, óbvio. Menos alavancado. Você acha que natureza aqui, Alex, o investidor brasileiro, ou o investidor no modo geral, ele tem um viés um pouco mais pessimista do que otimista? Porque o Brasil já apanhou muito, né? Tirando as crises globais, que a gente, né, sempre respinga por aqui, vai respingar no mundo inteiro, Covid e outras crises, nós tivemos alguns fatores que foram exclusivos nossos aqui, né? Joesley Day, né, lá atrás, nós tivemos... me ajuda aí, Marco, quantos anos de mercado você tem aí? Me fala aí, quantas situações nós tivemos? Collor lá atrás, né? Aqui Collor, no Brasil. Ásia, Grécia, Espanha, Brasil. Tô tirando os efeitos de fora, que nós fizemos aqui, né? Os erros internos, né? Então, ou seja, o brasileiro, ele fala, além de tomar o risco lá de fora, né, o que acontece lá fora, eu tenho risco aqui interno. Tudo bem que todas as economias também estão fadadas a isso, mas os Estados Unidos a gente sabe que é uma economia muito mais estável, né? Ou seja, e o Brasil tem esse prêmio de risco, né, que no final do dia a gente chama, né, de Act Risk Premium, que basicamente é o prêmio de risco de comprar ações brasileiras, consequentemente é muito maior do que comprar uma ação americana e uma ação europeia, e é por causa disso, porque o Brasil, a gente toma mais risco e consequentemente a gente exige mais retorno por isso. Então por isso que o Brasil ele é mais descontado que outras regiões mais desenvolvidas, enfim, por isso que nós somos um país emergente, estamos dentro desse basquete, e ainda vamos continuar sendo por um tempo aí, né? Então, o que a gente tem que observar é que esse pessimismo não pode contaminar e deixar de olhar para oportunidades que surgem independentemente do movimento, né? Hoje a gente tem um movimento altista para petróleo, tem oportunidade para junior oils, né, para as empresas menores do petróleo, e assim vai seguindo, né? E acho que a gente não pode deixar de olhar para oportunidades que sempre, independentemente do cenário, a gente vai ter oportunidade na mesa, Marco. Garof, você acha que o investidor brasileiro ele é mais pessimista do que o modo geral, que o investidor no modo geral, mundialmente, ele é mais pessimista que otimista? Não, o brasileiro é muito mais pessimista. Como falou o Alex, Petrobras, R$ 23,45, custa $4 a Petrobras. É de graça, a empresa está de graça. Mas, Garof, então você está falando que é para comprar a Petrobras, é que ela tem um sócio complicado. E enquanto ela tiver um sócio complicado, é difícil por valor. A gente olha o fundamento de uma empresa como Petrobras, como Vale, tem empresas boas, tem ali um número interessante de empresas boas, mas para o brasileiro, eu falo isso bastante para a turma, a gente tem que esperar as correções bem profundas de preço e investir quando corrige mais que 50%, geralmente é o jeito que eu gosto de olhar, corrigiu mais que 50% no papel é quando eu gosto de comprar, porque eu raramente quero apostar em novas máximas dos ativos aqui no Brasil, porque a gente, olhando mesmo o Ibov, ele mal e mal corrige ao longo do tempo a inflação, mas se você sabe comprar ele bem, então respondendo para você, Marco, se a gente consegue comprar bem, buy the dip, né, comprar as correções no momento certo, a gente consegue sim se pagar por esse prêmio de risco que tem o Brasil, mas é diferente do que você faz nos Estados Unidos, onde você está surfando novas máximas, está surfando novos topos, tranquilo, que as correções vão, via de regra, não ser tão profundas como são aqui. O Brasil, as correções são profundas de preço, então a gente tem que entender essa dinâmica e reagir dessa maneira, né? Você sintonizou agora, a gente está falando aqui com o Eduardo Garufi e falando com o Alex André aqui nessa manhã de dia 3, segunda-feira, dia 3 de abril, a notícia aí do corte
de 1.160.000 barris diário pela OPEP ontem à noite, impactou o preço do barril do petróleo e o petróleo sobe aí nessa manhã, agora aqui, deixa eu puxar aqui a cotação, tanta cotação, o preço do barril do petróleo sobe, agora melhorou. Peraí, rapaz. Não, 6,12%. É muito número aqui. Petróleo sobe 6,12%. E a nossa bolsa brasileira sobe. O índice futuro. Virou. 0,50% de alta, cotado a 102.400 pontos. 102.400, hein? Ó, lembrando que na semana passada bateu 97, 98 ou retrasada, se não me engano, agora é tanto número. E o dólar voltou a subir mais um pouco. O dólar estava com uma queda de 0,44%. Agora cai 0,27, subiu um pouquinho o preço do nosso dólar. Para a reta final, última pergunta aqui, que tem uma pergunta, deixa eu puxar aqui, eu já falo pro Alex André e depois pro Garuf. Por que o Ministério da Economia não fala em cortar gastos, Alex André? Esse governo tem uma fama de mais gastador, né? O governo ele não quer cortar o gasto, não o ministro, né, não quer cortar o gasto, acho que o governo quer gastar, e é um déjà vu danado que a gente está vendo aqui, gente. Eu acho que todo mundo que estava colocando uma leitura de Lula moderado, de um governo um pouco mais pró-mercado, sei lá, qualquer palavra, liberal que seja, é totalmente o inverso. O mercado ele se enganou muito. Digo mercado é quem dizia isso, né? Economistas, analistas, eu por si só sempre fui muito cético. O governo ele trouxe a leitura, o Garuf trouxe uma comparação dentro de casa muito bem com essa questão de gasto e investimento. Isso foi, para mim, o fim da picada e é só o começo, né? O governo ainda, estamos no começo de abril agora e quanto de palavra de gasto nós tivemos nos discursos do governo, né? Isso vai ser reverberado mais à frente com uma equalização aí, dívida PIB maior e um desafio, né, de subir aí as expectativas de inflação quando a gente olha na curva, né, que tem ali um impacto do risco fiscal. Então isso não foi equalizado, isso deve aumentar ainda mais. Para quem vai pagar essa conta? Nós, né? Nós temos aí a proposta do Haddad que disse, né, ele disse anteriormente que não ia aumentar juros, não aumentar impostos, nem aumentar a alíquota, e agora ele disse que vai ter impostos, né, provavelmente para empresas que fazem elisões fiscais, seja que fatura aqui, manda dinheiro para fora, fundos exclusivos, o fim do JCP, né, do Juros sobre Capital Próprio, né, também taxação das empresas, né, que mandam produtos para cá, como a Shein, por exemplo, enfim. Então, tudo isso quem vai pagar a conta somos nós, infelizmente, e isso é para suprir um desafio. E uma coisa, Marco, se fosse realmente esse cenário, né, de ter esse aumento de tributo e resolver esse problema, mas não, ainda a gente sabe que tem ainda o grande desafio de fechar as contas, ou seja, esse desafio de fechar esse déficit no ano que vem, né, em 2024 tem um superávit, é uma conta assim muito, muito desafiadora do governo, tá? Então acho que é um desafio que o governo sabe que é difícil de cumprir. Vamos ver como que o mercado vai colocar isso no preço, né? Sexta-feira a gente já teve uma proxy disso. Maravilha. Garuf, agradecer demais a sua participação aí, obrigado pela semana aí, uma boa semana para você, perdão, um bom pregão, e a gente volta aí contigo na próxima semana. Obrigado, viu? Um abraço, obrigado Marco, Alex, boa semana para todos. Obrigado, Garuf. Alex, amanhã a gente tá junto de novo aí, obrigado pela participação, tá? Obrigado, Marco, um grande abraço, prazer. Abraço. Gente, vamos lá, hein? Sintonizou agora, chegou aqui o mercado, tá começando a nossa semana com o nosso índice, com uma alta. O índice agora, vou te ver se mudou alguma coisa aqui. O índice sobe 0,51% e o dólar cai 0,29%. As bolsas operam de forma mista, né? Operam aqui, deixa eu colocar na minha tela aqui para passar para você, caso sintonizou agora aqui, as bolsas operam de forma mista, o dólar também, a bolsa americana opera com uma leve queda, deixa eu só trazer a informação certa aqui, isso aí, Dow Jones sobe 0,26, mas o S&P e Nasdaq caem também, a Europa praticamente no 0 a 0, com essa notícia da OPEP aí, nesse corte de produção diário. Né? Vamos ver como é que o mercado reage, uma semana que tem indicadores aí importantes para sair nos Estados Unidos do mercado de trabalho americano, amanhã emprego JOLTS, quarta-feira DP, sexta-feira o payroll, mas sexta-feira estaremos de feriado, né? Então o mercado equaliza isso na segunda. Olha, um bom pregão para vocês, vamos continuar agora aqui com o BMC News, com a Paula Moraes e Felipe Nascimento, que já estão aqui
para apresentar o BMC News e a gente volta amanhã com o pré-market. Beijo e obrigado.